Olá, boa noite para todo mundo. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, último dia de julho. No programa de hoje você vai ver que o governo chinês habilitou 24 estabelecimentos para a compra de leite em pó, queijos, manteiga e leite condensado. Tem também uma entrevista com o zootecnista Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria, sobre o comportamento do mercado de grãos neste mês de julho. Você vai ver também que com o aumento da oferta de animais de reposição no mercado, a relação de troca melhorou para o pecuarista goiano. E ainda o fechamento do mercado do boi gordo e as cotações do dia. Os embarques de produtos lácteos do Brasil para a China devem começar em agosto na avaliação do Ministério da Agricultura. Na semana passada, o governo chinês habilitou 24 estabelecimentos para a compra de leite em pó, queijos, manteiga e leite condensado. Parece que os exportadores estão otimistas aí com o possível crescimento nas vendas. Dia, 1 milhão de litros de leite chegam até essa fábrica em Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul, que produz mais de 10 tipos de alimentos, como manteiga, chocolatado e leite em pó. Essa indústria foi uma das 24 habilitadas no Brasil a exportar produtos lácteos para a China. Aqui, praticamente todo o processo é automatizado e a expectativa é aumentar a produção com mais funcionários nos próximos meses. O setor está otimista, já que com a abertura de mercado, o país deve exportar 4,5 milhões de dólares para a China, equivalente a 17 milhões de reais. Isso leva a um fomento de campo, leva também a um balanço do mercado nacional nesses momentos de safra, agora onde se tem um excesso de produção do campo, ajudaria também essa regulagem do mercado local, gerando empregos, gerando estímulo à produção. Sem dúvida é uma ótima notícia para o mercado. No total, o Brasil exportou o equivalente a 55 milhões de dólares em leite e derivados no ano passado. Para o setor, o incremento de quase 10% com um novo cliente deve ser só o começo. O início das negociações com a China ainda depende da confirmação da validade do certificado sanitário internacional. Para esse economista, as exportações vão ajudar o setor, que sofre com a queda no consumo interno. Em 2018, nós consumimos no Brasil os mesmos níveis de lácteos que nós consumíamos em 2008. Então nós geramos um enorme excedente de produção e que esse acordo ele nos ajuda muito porque ele dá vazão a essa capacidade que nós temos de produzir a mais, mas não temos para onde vender porque o mercado interno simplesmente não consegue absorver. Nos últimos anos, o setor viu as vendas externas diminuírem, principalmente pela crise na Venezuela, que era uma grande importadora de leite em pó. O assunto agora é o mercado de grãos e o impacto no custo de produção do pecuarista. Para falar sobre esse cenário, eu converso agora via internet com o zootecnista e analista da Scott Consultoria, Rafael Ribeiro. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pela participação aqui no Terra Viva DBO na TV. Boa noite para todos que nos assistem. É sempre um prazer estar com vocês. Rafael, a gente sabe que o desempenho das exportações reflete nos preços dos grãos no mercado interno, né? De que forma que esse impasse que a gente teve aí na semana passada com os cargueiros iranianos afetou o produtor brasileiro? Bom, acho que a principal questão era a dúvida sobre a continuidade desse bons volumes, dessa boa movimentação que a gente viu aí desde maio para o mercado internacional, né? Então, hoje o Irã é o nosso principal cliente, quando a gente pensa em termos de milho, né? Ele comprou em 2017 16,5%, em 2018 27,2% de todo o milho exportado para o Brasil, e esse ano, das pouco mais de 9,2 milhões de toneladas de mercado, o Irã foi responsável por quase 27%, né? Então, numa situação de continuidade de fato, obviamente a gente teria algum reflexo em termos de exportação nesse segundo semestre, que é o período que o Brasil aí, já com a safra praticamente colhida, segunda safra, tem também mais quantidade de grão e é o período que a gente mais exporta. Grande comprador, né, de produto brasileiro. Isso pode afetar, fazer aí com que o volume embarcado nessa safra seja menor do que o esperado anteriormente? Quanto que o Brasil deve exportar nessa safra atual? Olha, se a gente pegar os números aí da Conab ou outras instituições, até os nossos números aqui mostram um volume previsto para 2019 ao redor de 33, 34 milhões de toneladas embarcadas no total, né? Ou seja, nesse segundo semestre, considerando aí julho, agosto, até dezembro, a gente teria que exportar pelo menos 4 milhões ao mês para fechar aí esses 33, 34 milhões de toneladas, né? E nesse mês, se a gente pegar aí o parcial de julho até a terceira semana, a gente já tem 3,75 milhões de toneladas embarcadas, e se o ritmo continuar, né, os números ainda não saíram das últimas semanas, a gente deve chegar aí próximo de 5 milhões de toneladas, né? Então é um volume bastante grande, que fica para esse segundo semestre,
e essa questão da exportação é essencial para o escoamento do mercado, principalmente no cenário de uma safra grande que a gente vê aí, né, principalmente o crescimento da segunda safra, e com certeza reflete diretamente nos preços. Né? Então, se a gente cumprir, chegar nesse volume, a tendência é que o mercado aí dê uma firmada a partir de meados de agosto. Né? Agora, caso as exportações reduzam, a gente deve ter aí um cenário mais forte. Mas, por hora, a gente mantém a expectativa de grandes volumes embarcados nesse segundo semestre, principalmente agora com a situação com relação ao Irã resolvida até então. Mas acaba refletindo, não tem jeito, né? E sobre as questões aí das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China deve retomar as compras de produtos agrícolas norte-americanos, né? Isso pode afetar de alguma forma, pode refletir negativamente aqui? Na realidade, eu acho que ainda não tem nada definido, né? A gente tem acompanhado ao longo de 2019 as conversas, mas nenhuma conclusão, definição sobre o acordo, né? Agora, a preocupação realmente a questão quando a gente pensa num acordo entre os Estados Unidos é justamente pensando na demanda chinesa pelo grão brasileiro, né? Então, numa retomada das questões comerciais, a gente poderia embarcar menos soja para a China e lembrando também não só a questão da briga comercial entre China e Estados Unidos, mas também a própria questão da peste suína, que este ano tem levado a um menor volume de exportação de soja grão, mas, por outro lado, a gente tem embarcado aí mais carne, frango, suína e também bovina. Agora, falando um pouco de produção, como é que está o avanço da colheita aí do milho no país, Rafael? Hoje a gente tem, no Paraná, por volta de 73% colhido até então. Em Mato Grosso, esse avanço já chega a quase 94% da área semeada com milho na segunda safra, né? Então a gente está na reta final da colheita da segunda safra no país e foi justamente o avanço aí mais dentro da normalidade, essa maior disponibilidade interna que pressionaram os preços ao longo de julho, né? E as quedas, se a gente pensar aqui no mercado físico doméstico, no mercado interno, a gente tem aí variações negativas, quedas de 3% até 6%, 7%, dependendo da praça, né? Então, conforme avançou a colheita, essa maior disponibilidade, somada também aí ao longo de julho com algumas incertezas, né, com relação, por exemplo, à questão do Irã, acabou ajudando nessa pressão de baixa que a gente viu ao longo do mês que está encerrando. Eu queria saber agora, né, se essa maior oferta de grãos no mercado aí, né, com essa colheita, já tem refletido no custo de produção para o pecuarista brasileiro. De maneira geral, com relação aos custos de produção, a gente tem um indicador aqui na Scott que avalia, monitora a variação dos itens que compõem o custo, né? Se a gente pegar no caso da pecuária de corte, em julho os custos estão 3,3% acima na comparação com julho do ano passado, e no caso da pecuária de leite, os custos de produção subiram 2,2% no mesmo período. Né? Então a gente tem, apesar hoje aí dessa pressão de baixa sobre os preços do milho, do farelo de soja, a gente tem em julho especificamente um patamar mais alto comparativamente com o mesmo período do ano passado. Né? Agora a gente destaca, e é importante destacar isso, as oportunidades de compra que o pecuarista, o consumidor de milho e farelo, de maneira geral, tiveram, principalmente aí entre abril e maio. Né? Então, a gente, tomando como exemplo a região de Campinas, nós tivemos a oportunidade de compra do cereal a R$30 por saca de 60 quilos, e hoje a referência está mais próxima de R$36, R$37 por saca. Então, a gente destaca a importância dessa estratégia de comercialização e o pecuarista, o consumidor de maneira geral, tomar uma posição aí com relação à compra do grão, já que as variações, as oscilações de preços acontecem principalmente nesse período que a gente tem questões climáticas aqui no Brasil e também questões climáticas nos Estados Unidos interferindo nos preços do grão de maneira geral. Em relação aos Estados Unidos, então, já que a gente está falando agora, quais são as condições das lavouras hoje lá, Rafael? No relatório que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira, nas informações até o dia 28 de julho, com relação às condições da lavoura, ele coloca para o milho 58% das lavouras em boas ou excelentes condições, e no caso da soja, 54% das lavouras em boa ou excelentes condições. Né? E os números praticamente foram mantidos em relação ao relatório anterior, e lembrando que a gente vinha aí de algumas revisões para baixo em função de toda aquela questão de clima adverso, principalmente durante a semeadura. Né? Então hoje o clima ele segue no nosso monitoramento, no nosso radar, mas uma situação um pouco melhor em relação ao que a gente viu no período de semeadura, né? Mas lembrando, estamos no início do desenvolvimento das lavouras por lá, onde a questão climática é fundamental, pensando em termos de produtividade, né? Uma situação um pouco melhor em relação às duas últimas semanas, no qual nós tivemos revisões para baixo em termos de condições da lavoura, mas ainda mantendo o clima e toda a situação da lavoura nos Estados Unidos no nosso radar. Tá, só para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, Rafael, em relação ao farelo de soja e a outros grãos, a gente falou muito na questão do milho, né? Qual que é o balanço que você faz aí para este mês de julho?
A gente tem hoje, pensando principalmente no farelo de soja, trazendo a informação mais do pecuarista, em São Paulo, o farelo ao redor de 1.270. Esse ano a gente viu praticamente os preços subirem somente em junho, quando a gente teve aquela questão mais adversa do clima nos Estados Unidos, o câmbio também dando uma subidinha lá, mas pontualmente nós tivemos essa questão. De maneira geral, comportamento de preços mais baixo esse ano, né, e com oportunidade aí de comprar o farelo a 1.100, 1.200, ali na boca da safra da soja, naquele período de maior esmagamento, né, quando a gente teve oferta do produto mais próxima de R$ 1.150, R$ 1.200 por tonelada, considerando a praça de São Paulo, né. E com relação aos preços, a gente viu ao longo de julho um cenário mais fraco com relação às cotações aqui no mercado interno, o próprio câmbio oscilando menos, no patamar mais baixo em julho, e também o recuo nas exportações que a gente viu tanto do grão quanto do farelo, ajudando nesse cenário de baixa, né. Então, acho que com relação à soja, diferente do milho, a gente teve um ano com menos oscilações de preço, né. Agora o milho, para quem se antecipou e assumiu uma posição aí antecipada de compra, acabou conseguindo aí preços bastante interessantes em relação ao que a gente viu ano passado. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e uma ótima noite para você. A gente que agradece a oportunidade, uma boa noite a todos e até a próxima. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver as informações do mercado do boi magro e da reposição e também as cotações do mercado do boi gordo. É daqui a pouco, a gente já volta. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira e acontece no próximo domingo, dia 4 de agosto, em Cáceres, no estado de Mato Grosso, o leilão 1000 touros Grendene. E quem tem mais informações direto da Fazenda Ressaca é o repórter Pedro Costa. Boa noite, Pedro. Como é que são as coisas por aí? Boa noite, Maru. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Terra Viva DBO na TV. Olha só, a expectativa é grande para este leilão que acontece no domingo, aqui no dia 4. A partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar ao vivo, eu, repórter Sidney Maschio, numa cobertura especial. E olha só, temos imagens dessa fazenda, que é uma fazenda histórica de 1872. Essa fazenda, que já foi uma grande fazenda de moagem de cana, também produção de farinha de mandioca e agora produz genética. Olha só, estas serão as imagens do próximo domingo, né, a tourama aí no curral, e olha só que imagem bela, a bandeira tremulando no céu de Cáceres aqui no oeste mato-grossense. Voltando agora para cá, nós estamos nessa preparação, nessa cobertura especial aqui direto de Cáceres, e um pouco mais cedo o nosso brilhante Gilson Paulo conversou com o Maurício Tonhar para falar um pouco mais sobre este leilão Grendene 1000 touros que acontece no domingo, que dessa vez vai ser especial. Fala mais, Maurício. Vão ser 1.200 touros Nelore PO de primeiríssima qualidade. A tourada, como os amigos podem ver nas imagens, está qualquer coisa fora do normal. Nós nunca conseguimos fazer um leilão de tamanha envergadura e principalmente com tanta qualidade. Nós teremos mais de 50 touros de repasse, mas teremos também lotes quíntuplos, megalotes com cargas de touros, de 15 touros, e teremos um megalote especial, lógico aí para os grandes criadores de bezerros do Brasil, de 100 touros Nelore. Eu agradeço mais uma vez a participação e quero desejar que todos vocês estejam conosco e façam grandes negócios no 1000 touros da Grendene. Está dado o recado aí do Maurício Tonhar, presidente da Estância Bahia Leilões. E você está convidado a participar aqui do leilão 1000 touros que acontece aqui no próximo domingo, dia 4 de agosto, a partir das 10 horas da manhã. Lembrando que amanhã, quinta-feira e sexta-feira, programação especial no canal Terra Viva, desde o dia a dia rural, nós vamos ter entradas ao vivo aqui direto de Cáceres, com muitas informações sobre esse mega leilão. O nosso apresentador Sidney Maschio estará também ao vivo a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília, com Terra Viva DBO na TV, com muitas informações. Maru, fica aí esse grande convite e, é claro, você pode acompanhar todas as informações no nosso portal de notícias tvterraviva.com.br e também nosso aplicativo disponível no Google Play. Maru, é com você em São Paulo. Muito obrigada pelas informações, Pedro, e um ótimo leilão para vocês aí no próximo domingo, dia 4 de agosto. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Com o aumento da oferta de animais de reposição no mercado, a relação de troca melhorou para o pecuarista de Goiás. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria,
os preços têm recuado nas últimas semanas, o que animou os recriadores e invernistas a reporem o plantel da fazenda. Falando no geral, as negociações aumentaram para todas as categorias pesquisadas, mas o garrote, para ser terminado em confinamento, foi a categoria mais procurada. Na comparação mensal, o preço da arroba do boi gordo subiu 2,2%, um valor acima das cotações de todas as categorias de reposição, o que aumentou o poder de compra do pecuarista. Atualmente, a melhor relação de troca é com o bezerro de desmama de 6 arrobas, já que o preço caiu 1,3% em relação ao mês passado. Em junho, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, era possível comprar 1,88 bezerros desmamados. Hoje, com a venda do mesmo animal, se compra 1,94 bezerro, um aumento de 13,5% do poder de compra. Para o garrote, a melhora foi menor, de 1,7%, com a troca saindo de 1,48 para 1,5 nas mesmas condições. De qualquer forma, os analistas chamam a atenção para a necessidade da eficiência da produção dentro da porteira. Apesar da melhora, a troca com todas as categorias ainda está abaixo da média dos últimos 12 meses. No mercado do boi gordo, o dia foi de estabilidade na maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Nas regiões que registraram mudanças, o balanço foi positivo. No estado do Pará, por exemplo, a entre-safra está definida e a oferta de animais tem diminuído. Na região de Marabá, os frigoríficos estão pulando dias de abate e ofertando preço acima das referências. Segundo os analistas, com a aproximação do pagamento dos salários e do Dia dos Pais, na segunda semana de agosto, a expectativa é de uma melhora no consumo de carne no mercado interno. Na Praça Paulista, os compradores também estão fazendo ofertas acima do preço de referência, com a média das escalas de abate em 6 dias. A margem de comercialização das indústrias em São Paulo, que fazem aí a desossa, está em 21%, um valor próximo aí à média histórica. No balanço do dia, entre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, foram registradas 8 mudanças, 3 quedas e 5 altas. A gente começa com a lista das quedas. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a vaca caiu para R$ 130, falando em 30 dias e já descontado o fundo rural. No oeste da Bahia, o caso foi de baixa só para o boi, que agora está valendo R$ 153. No oeste do Maranhão, a arroba do macho caiu para R$ 143. No estado de Minas Gerais, o mercado ficou positivo em todas as regiões que registraram mudanças. No Triângulo Mineiro, houve alta tanto para o macho quanto para a fêmea, com o boi indo para R$ 150 e a vaca para R$ 138. Em Belo Horizonte, capital do estado, a arroba do macho está cotada a R$ 148,50. No Norte Mineiro, só o boi subiu e agora vale R$ 150,50. Em Goiânia, capital de Goiás, o macho aumentou para R$ 141. Em Marabá, no Pará, a valorização foi geral, com o boi indo para R$ 143 e a vaca para R$ 135. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, o mercado ficou estável, com o macho valendo R$ 154 na mesma condição de pagamento. O Terra Viva DBO TV desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã o jornalista Sidney Mascio volta na apresentação do programa, direto de Cáceres, no estado de Mato Grosso. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia e até a próxima.